Pessoal, vamos para a segunda parte aí do provimento 8.112 da aula 4 do dia 1º, ok? Parte 3. Agora a gente vai falar sobre recondução, ok? Então a recondução, nos termos da lei, a recondução ocorre em duas hipóteses. Primeiro, reintegração do ocupante no cargo, e 2, na inabilitação de estágio probatório, ou seja, o servidor A está aqui e o cargo antigo dele está aqui, tá vago, vamos supor, certo? A recondução, quando ocorre a reintegração de B aqui. Então B está fora do serviço público, foi declarado inocente na sentença judicial. Aí foi o que? Vem para cá e esse vem para cá. Quando vem para cá, o nome é recondução. E aqui é o que? Reintegração, ok? Temos outro caso que é o que? Inabilitação de estágio probatório. Então, o cidadão, não vou falar você, o cidadão sai desse cargo e vai para um outro cargo aqui, certo? Vamos supor aqui na PRF. Aí quando ele sai daqui, passa para cá, teve aqui vacância, pediu vacância desse cargo e está nesse. Ele tem quanto tempo para ele ficar nesse cargo? Ele tem um tempo de 3 anos, até 3 anos, anos incompletos, ok? Aqui, quando na PRF chegou na metade, não quero mais, vou voltar. Tem essa situação que eu volto, o nome dessa situação se chama também recondução, certo? Ou eu de ofício, ou pela reprovação do estágio probatório. Nos dois eu vou ter então o que? A recondução. Então aqui no caso da inabilitação, o STF ele vai falar aí que não há dúvida a respeito aí do servidor estável quanto à recondução enquanto durar o estágio probatório do novo cargo. Então qual é a condição aqui, ó? Que o nosso amigo seja, nesses casos aqui, quando dá recondução, vai ser o que? Aqui, se estável, você já viu. E aqui também, eu posso voltar para o cargo de origem. Qual é a condição? Ser estável, senão eu retorno, senão eu não retorno, ok? Então aqui tem que ser estável, aqui também tem que ser estável. Então, caso de recondução, no caso de recondução, a situação do servidor, para ser reconduzido, ele precisa necessariamente ser o que? Estável, perfeito? Então, continuando, seja pela inabilitação do novo cargo ou mesmo em razão de pedido do servidor. Então o STF reconhecendo então isso, ele resguarda o direito do servidor enquanto dura o estágio probatório no novo cargo. O que significa isso? Ele está dizendo aqui, ó, aqui na PRF eu posso, depois de 4 anos, passou o estágio probatório, 4 anos, eu posso pedir para ser reconduzido ao cargo inicial de origem. Aqui embaixo, resposta não, já passou os 3 anos, então não tem mais como. Então, enquanto durar o estágio probatório, eu posso ser reconduzido a pedido, perfeito? Veja como que cai aqui para juiz federal. Veja que você está se preparando aí com material de juiz federal e você vê que não é matéria difícil. Olha só, com referência ao regime dos servidores públicos, julgue os seguintes itens, né? O item seguinte: conforme
Entendimento do STF, o servidor público federal tem direito a retornar ao cargo federal anterior, mesmo após o estágio probatório de novo cargo assumido. Então, mesmo após, não, antes do término do estágio probatório, ok? Curiosidade aqui. Sobre a situação do servidor então da União que passa num cargo de Estado durante o estágio probatório, é inabilitado ou ainda desiste, o servidor terá direito à recondução. O que ele está me dizendo aqui? Eu sou da União, certo? Estou 5 anos no serviço público, por exemplo. Aí eu passei no concurso aí do Distrito Federal. Aí dentro aqui do tempo, delta T de 3 anos, que é o estágio probatório. Dentro desse intervalo eu me arrependo e eu quero ser reconduzido para cá. Minha pergunta: posso ou não posso? Resposta do STF diz que sim, posso, ok? Exemplo, nós temos um exemplo prático. Eu tenho uma colega que era da União, foi para um concurso estadual, estava 2 anos nesse cargo, aconteceu fatos novos na União que ela achou mais interessante retornar e pediu recondução. Beleza? Tem possibilidade? Sim. Agora nós vamos então à readaptação. Então a readaptação é a possibilidade de recolocação do servidor que tenha sofrido alguma limitação, certo? Então a palavra-chave para esta forma de provimento é o que? Física ou sensível, ou seja, mental em suas habilidades. Impeditiva tem que ser no exercício das atribuições do cargo que ocupava. Exemplo: o cara era um agente de polícia, certo? Sofreu um acidente e ficou de cadeira de roda. Ele consegue agora desempenhar as funções? Não, suas habilidades estão impeditivas agora ao exercício do cargo de agente de polícia. Então, nesse caso, ele vai sofrer com uma readaptação, certo? Readaptação. Portanto, a readaptação, o servidor será remanejado para um cargo compatível com sua nova situação laboral. Então vai sair do cargo A e vai para um cargo B, ok? Então no caso da readaptação estava saindo do cargo A para um cargo B. Qual é a condição? Tem que ser compatível com o que? Compatível com a escolaridade, compatível com a remuneração, compatível com as atividades, ok? Então, ainda, a doutrina entende ainda que a readaptação é um ato vinculado, ou seja, sendo possível, deve ser realizada na ocasião de o servidor ter atravessado limitação em sua capacidade laboral. O que significa isso? Significa que se, por exemplo, o agente de polícia lá sofreu uma limitação, ele é cadeirante agora, então o que vai acontecer? Ele precisa ser readaptado, e isso daqui é um ato vinculado à administração. A administração não pode deixar de não readaptá-lo, ok? Então, caso não seja possível a readaptação, vai ocorrer o que? Uma aposentadoria por invalidez, ok? Para que possa então ocorrer a readaptação, o novo cargo terá que ter compatibilidade aí com o anterior em suas atribuições, afins e nível de escolaridade compatível, ok?
Então, por exemplo, se você é agente de polícia e se é agente de polícia, por exemplo, da Polícia Federal, que ele é um cargo hoje, um cargo de nível superior. Agora, teria como você ir para um cargo de nível médio? A resposta é não, porque não tem o mesmo nível de escolaridade, ok? Tome nota, olha só, a hipótese da inexistência de cargo novo, ou seja, não tem onde colocar o cidadão num cargo novo, então o readaptado exercerá as suas atribuições na condição de excedente, ok? Então o excedente não se confunde com o cidadão o servidor em disponibilidade. Então o disponibilidade vai ficar em casa, vai receber proporcional. O excedente vai estar trabalhando e vai receber o que? Normalmente aí pelas suas atribuições. Então o servidor em disponibilidade não está trabalhando e por isso recebe a remuneração, como a gente falou, proporcional. A readaptação é um instituto que atende ao servidor detentor de cargo efetivo, certo? Porque se for um cargo comissionado, não vai ter a readaptação. Lembra quando nós falamos lá que nós trouxemos os cargos comissionados e os cargos efetivos e falamos o único que tem um provimento, o único provimento que nós temos para cargo efetivo era o qual? Era o de nomeação. Os demais não se enquadram para o cargo em comissão, ok? Então aqui o STF vem falando sobre isso, ó. Cargo comissionado sem vínculo com a administração pública, readaptação, impossibilidade. Então aqui é importante, então, no caso da promoção, no caso de reabilitação, ocorre de forma simultânea quem há vacância e o provimento, porque assim, ó, nós temos aqui terceiro sargento, aí ele passa para segundo sargento, ok? Então essa aqui eu estou tirando uma foto agora da situação. O provimento era o que? O preenchimento, ok? Lembra? O provimento era o preenchimento, então vamos preencher aqui para ficar mais fácil a gente gravar. Então eu estou aqui, estou no cargo provimento, então é o que? O preenchimento. Estou aqui. Agora vai ocorrer o que? A nomeação. Não, vai ser a promoção. Então eu saio daqui e venho para cá. Então o que aconteceu aqui? Nesse caso aqui, aconteceu. Aqui ocorreu o que? A vacância. Aqui ocorreu o que? O preenchimento. Percebe? Então aqui a situação 2, aqui era a situação 1, aqui é a situação 2. Aqui tinha o que? Então estava preenchido aqui e depois ele subiu para cá. Quando ele subiu, preencheu em cima e vacou embaixo. Então por isso que ocorre de forma simultânea o provimento e a vacância, ok? No caso da readaptação, é a mesma coisa. Então eu estou aqui com cargo de agente de polícia. Agora eu vou sair do agente de polícia, vou para um analista técnico, por exemplo. O que aconteceu? Eu saí do primeiro
Saí do primeiro e fui para o segundo cargo. Preenchi aqui e deixei vago aqui, ou seja, aqui ocorreu vacância e aqui ocorreu provimento. Perfeito? Então, nos dois casos, agora não seleciona, nos dois casos, então, tanto na promoção aqui como na readaptação, ocorre o que? Vacância e preenchimento. Por último, nós temos então a reversão. O que é a reversão? É o retorno do aposentado à atividade. Então ele está saindo da inatividade e passando para a atividade. Quais são os dois tipos? Primeiro, por insubsistência do motivo da invalidez, certo? Então a pessoa foi inválida, depois ela se recuperou, agora ela volta. Então pode ser de ofício. E também temos o caso do interesse da administração a pedido. Então, por ofício, o motivo da invalidez agora não existe mais, então vai ocorrer a reversão. Então, nesse caso, vai ser submetido o servidor a um exame numa junta médica oficial, ok? E o qual deverá declarar que inexiste agora o fato motivador da aposentadoria. Caso esteja provido agora o cargo do servidor revertido, este exercerá suas atribuições como excedente. Então, retornou ao serviço público se o seu cargo está provido, ele vai exercer como excedente essas suas atribuições. É diferente da reintegração. Reintegração, ele vai voltar para o seu cargo e quem estiver no seu cargo será reconduzido. Perfeito? Ou exonerado se não for efetivado, se não for estável, ok? Outra interessante aqui, então, situação interessante. Note então que o excedente pode surgir duas circunstâncias: na readaptação ou na reversão de ofício. Então, na readaptação ocorre então que, se na caso da readaptação de ofício, na caso da readaptação tiver a situação dele lá, tiver o cargo tiver preenchido, na reversão de ofício, se o cargo tiver preenchido, ele vai ficar como excedente, ok? Então, informação importante aí, que essa daqui cai em prova, tá, meu povo? Então, fiquem ligados aí. Então, vai receber normalmente a sua remuneração, perfeito? Então, guarda essa informação que é importante. Então, em dois casos, no caso da readaptação e no caso da reversão. Readaptação, lembra o que é? Readaptar, o policial virou um cadeirante, vou ter que readaptá-lo. Então, nesse caso agora, eu não tenho vaga, eu não tenho um cargo para mim, então eu vou ficar como excedente. O segundo caso da reversão de ofício é quando não mais existir as razões como que eu posso dizer, não existe mais as razões que ensejaram a aposentadoria por invalidez, passou por uma junta. Agora então ele pode retornar de ofício o cargo de origem, mas se o cargo de origem estiver preenchido, também vai continuar trabalhando como excedente. Agora, na reversão
por interesse da administração e a pedido do servidor, tem que obedecer a alguns requisitos que estão vistos no artigo 25 da Lei 8.112. Primeiro, ele não pode ter mais do que 70, então não pode ter completado 70. Se completou 70, tem a idade aí da aposentadoria compulsória. Veja que não mudou ainda com relação à aposentadoria compulsória de quem? Do servidor. Mudou para quem? Para os agentes políticos. Então lá para os membros, certo? Então para o membro como que eu posso dizer? Membro de carreiras, certo? Então membro do MPU, membros de judiciários aí, do Poder Judiciário, juízes, eles foram aumentados aí para 75 anos aí a compulsória deles. Esse daqui permanece ainda 70. E a aposentadoria tenha sido o que? Voluntária, ou seja, se ela for por invalidez não tem como voltar, ok? De forma a pedido, certo? Se for de ofício, só vai voltar de ofício quando não mais existir as razões da invalidez aí, ok? E o servidor tinha que ser o que? Estável. Se não for estável não pode voltar. E a aposentadoria tem que ocorrer nos últimos 5 anos da solicitação. Ou seja, passou 6 anos, quero voltar para a administração, posso? Não pode mais. E a existência de cargo vago, então tem que ter um cargo vago. Se não tiver um cargo vago eu não consigo voltar, perfeito? Isso aí é muito comum no exército. O exército o pessoal chama aí dos vampiros, certo? São os coronéis, são o pessoal aí, e os capitães aí que são os praças que saíram oficiais e voltam aí para continuar trabalhando, certo? Aqui, continuando, uma coisa interessante agora, ó, é o caso da aposentadoria por invalidez, certo? Então não mais existe agora a invalidez, a reversão ao serviço público se dá a qualquer tempo, certo? Então não vai ter a situação da prescrição, ok? Então significa dizer o que? A pessoa foi aposentada por invalidez, está 6 anos aposentado como invalidez. Agora foi constatado numa junta médica que agora ele não tem mais essa limitação. Então agora ele vai ser revertida a situação dele e não tem a situação da prescrição. Perfeito? Aqui agora só um resumo de que nós já falamos. Então nomeação, palavra-chave, provimento originário, aproveitamento. Então, em regra, o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade. Aproveitou o disponível. Promoção, crescimento na carreira. Reintegração do demitido. Recondução, cargo, voltar ao cargo anteriormente ocupado. Readaptação, sofreu limitação. Reversão, aposentado que voltou ao seu cargo ativo. Beleza, meu povo? Era só isso que nós tínhamos para essa aula e acabou o dia. Um grande abraço, cumprimos os objetivos e fiquem